Barbudo, tu vai se meter a falar da Brasil Paralelo, mas é agora que tu vai tomar um processo, camarada. Vai acabar, Marcos Comenta. Dessa vez vou baixar todos os vídeos. Vai ser uma raridade. É provável e muito possível, camarada. Mas tem 15 dias que a camaradada toda dos canais de esquerda resolveu falar sobre esse problema, que é um mega problema que está atingindo todos nós. E é claro, eu aqui não ia ficar de fora. Hoje a gente vai falar da Brasil Caramelo e segue a gente que você vai entender o porquê. Já tem mais ou menos uns 15 dias que toda a esfera da esquerda, e até nem tão esquerda aqui da internet, resolveu centrar fogo na Brasil Paralelo, que é basicamente um site de desinformação. Um projeto da extrema-direita para produzir desinformação, alienação, ódio e desejo de ditadura. Elementos fundamentais para qualquer projeto de extrema-direita. E o Brasil, como todos nós sabemos, está com projetos de extrema-direita em plena formação. A gente vai, no vídeo de hoje, aproveitar para fazer propaganda de alguns dos programas dos camaradas, alguns que a gente considerou bastante interessantes e que a camaradada deve assistir a todos, ou ao máximo que puder, na íntegra, porque tem muita informação boa sendo dividida pela esquerdosfera, por nós, os camaradas de esquerda. A produtora Brasil Paralelo você conhece, né? Ela é conhecida por fazer investimentos milionários em marketing e na divulgação de seus vídeos e de sua plataforma. Nesse cenário, surgiu uma iniciativa entre criadores de conteúdo que juntaram esforços com o objetivo de chamar atenção para os métodos utilizados pelo Brasil Paralelo. É isso que a gente vai falar no Plantão do Meteoro. No dia 1º de abril, quando o golpe militar completou 60 anos, um grupo de influenciadores e de pesquisadores lançou a campanha Brasil Parasita. Eles se organizaram para lançar diversos conteúdos durante a semana, e essa semana foi nomeada, então, Semana Parasita. E os conteúdos que eles estão lançando são sobre tópicos discutidos em vídeos produzidos pela Brasil Paralelo, e eles vão apresentando aí contrapontos, né? E no mesmo dia que eles lançaram a campanha, eles já foram parar nos Trending Topics do Twitter com essa tag Brasil Parasita. E o grupo lançou um trailer explicando a campanha, o objetivo, então eu acho que nada melhor do que a gente assistir aí o trailer e ver qual é da campanha. Conhecer o que há por trás do obscuro. Nós fizemos uma investigação inédita sobre a Brasil Paralelo, que eu vou te mostrar agora. Olá. Bem-vindo a Brasil Semelhante. Não é Brasil, mas é parecido. Hoje eu quero te mostrar aquilo que a mídia te esconde. Talvez eu minta pra você sobre os fatos. Você sente que estão destruindo sua infância? Eu vou chamar falsos especialistas, distorcer os dados, mas fique tranquilo. É tudo em nome de combater o comunismo. Pelo bem da família. Eu sou um dos processados pelo Brasil Paralelo. Eu vou caprichar na qualidade de cinema. Brasil, não existe canal de YouTube no Brasil que gaste mais com propaganda do que o Brasil Paralelo. Ao fundo, você escutará uma trilha dramática e sombria que começa a subir. Quer participar comigo de um grupo seleto? Quer construir comigo o Brasil Paralelo? Colocar uma roupinha bonita, um cenário bonito, para fazer uma falsa sensação de imparcialidade, é fácil de fazer. Ou seja, a gente chegou num ponto que a extrema-direita tem até a sua própria Netflix. No final das contas, muitas vezes, nós estamos lidando com pessoas que não atuam só contra a ciência, como a gente viu. O que fizeram com a minha mãe, logo de cara, já é algo para revoltar muito, muito mesmo. Eles sabiam do que estava acontecendo e deixaram rolar. Havia um método muito claro. Por quê? Porque essa história é uma resposta a muitas pessoas que têm espalhado certas fake news. Porque não dá, né? Não tem condição disso. Falar da realidade... Que vocês fazem de tudo pelo dinheiro. Vocês são capazes de mentir em cima de algum assunto para lucrar em cima dele. E ela abriu um processo. Então, as regras são: a gente manda e vocês obedecem. Teve uma conversa com o professor Olavo. Processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo.
Não é pra meter ele na cadeia. Às vezes você não consegue meter na cadeia. Ah, não, velho, eu não acredito que ele falou isso, cara. Não mete essa, louco. O pessoal tem que ser militante. Enquanto a gente tá pensando em como que a gente pode democratizar o acesso ao conhecimento. Nós temos vocês. Hoje nós vamos falar sobre Brasil Paralelo e eu quero te provar um ponto. A Brasil Paralelo construiu um país paralelo como uma seita. Tá bom? Beijinho, tá? Isso é tudo o que aquele seu professor conservador nunca te contou. Por nós, uma grande parcela da esquerda, que se preocupa com os tempos que estão apontando no horizonte, e é importante cortar a cadela do fascismo ali, no seu nascedouro. E o vídeo do Normose nesse tema foi extremamente bom, como aliás já é uma característica do Kenji. A gente vai pegar um pedacinho do que ele fala para reproduzir aqui e falar em cima dele. Dá uma olhada no que o Kenji trouxe pra gente. Vale aqui, no entanto, uma ressalva. A Brasil Paralelo não é apenas militarista ou bolsonarista, e frequentemente ela tenta se descolar dessa pecha. Então, para o discurso ficar mais refinado, é preciso entender. Existem muitos projetos de extrema-direita para o país. A da Brasil Paralelo é apoiada pelo ultraliberalismo, por ANCAPs, por pessoas tipo o Instituto Mises, além da camada seleta dos monarquistas paralelos. Sim, monarquistas, mas segura que a gente já vai falar deles. Para começar a entender essa história, então, vamos do começo. Quem é a Brasil Paralelo, segundo a Brasil Paralelo? Se você chegou até aqui, talvez também já esteja cansado de ouvir apenas uma versão da história, de ficar à mercê das informações tendenciosas da mídia tradicional. O ponto é que não dá mais para continuar do jeito que a gente está. E é por isso que o Brasil Paralelo se propõe a trazer uma outra versão da história e com a qualidade que ela merece. Tudo começa no ano de 2016, quando num congresso virtual de classe média alta do Rio Grande do Sul, alguns jovens se juntaram porque estavam cansados de ouvir só um lado da história, porque sentiam que, abre aspas, professores eram infestados de esquerdismo e precisavam buscar outra versão da história do Brasil. Após muito trabalho, viagens exaustivas, noites sem dormir, e assumiram o risco. Que heróico, não é mesmo? Jovens, cansados de manipulação, recebendo a revelação da luz, passam a fazer dinheiro enganando trouxa. Não, digo, produzindo o que, segundo o site da BP, é autodenominado como... Se segura na cadeira agora. Uma produtora de entretenimento e educação para resgatar os bons valores, ideias e sentimento no coração dos brasileiros. Surgiu como uma startup gaúcha que se define como, abre aspas, sociedade empresarial, independente, apartidária, produtora de histórias alternativas e imparciais. Claro, imparcial. Henrique Viana, um dos sócios fundadores da Brasil Paralelo, declara abertamente em palestras e entrevistas coisas como essa. Olha só como ele é neutro. Até teve uma conversa com o professor Olavo. Nós estávamos indo total para essa coisa de vender o produto. E ele falou assim, não, só um pouquinho. É importantíssimo vocês não podem perder a questão ali da militância. Vocês estão cumprindo um papel para o país, vocês estão prestando serviço para a causa. Então, não percam isso. Vocês têm que o pessoal tem que ser militante. Então sim, palavras deles, a tarefa da produtora Brasil Paralelo é difundir para milhões de brasileiros o sistema de crença de Olavo de Carvalho. A retórica do ódio, o que ela pretende é desqualificar completamente todo aquele que pensa de forma diversa, que não é visto como alguém que pensa de forma diversa, mas é desumanizado ao ponto de favorecer, de estimular a sua eliminação. É este o propósito da retórica do ódio de Olavo de Carvalho. Ninguém. Ou seja, o cara é comunista, infectado de comunista, ou esquerdista, não dá para acreditar em nada. A esquerda inteira está infectada disso. Então eu digo, olha, um esquerdista decente é uma coisa que hoje em dia é impossível existir. Não tem nenhum, são todos assim, é a mentalidade criminosa mesmo. Então quando é que vocês vão entender que, olha, jornalista e pessoal de showbiz não merece respeito nenhum, tem que ser tratado a pontapé como cachorro. E qual é o meio de assegurar a ação? Seria destruir os seus adversários mais pérfidos. Na mídia, no sistema judiciário, nas próprias Forças Armadas. Então, o Kenji está absolutamente certo, tudo que disse. E existe uma questão que está dada para nós, brasileiros do século XXI, que é a extrema-direita, o fascismo
está organizando uma tomada de poder. Está acontecendo isso no mundo todo, mas o Brasil é uma das pontas de lança. Um dos países em que esse projeto mais está avançando. Existe uma série de características específicas daqui do Brasil que estão permitindo isso acontecer. E a gente vai falar um pouco sobre como foi essa experiência nos países europeus do século XX, para tentar entender o que é Brasil Paralelo tem a ver com isso, o que o Olavo de Carvalho tem a ver com isso e do que a gente está falando quando a gente quer combater esse tipo de prática aqui no nosso país. E como de praxe, quando eu costumo falar sobre esse tema, eu vou primeiro apontar uma questão que aconteceu lá na França, quando eu estava vivo, e que eu analisei extremamente bem no livro que a gente lançou aqui, chamado 18 de Brumário. E vou explicar em linhas gerais, para a camaradada que assiste aqui o canal, que o 18 de Brumário foi um golpe de Estado, organizado pelo sobrinho do Napoleão Bonaparte, que já tinha feito um golpe na época da Revolução Francesa, acabando com o processo democrático da experiência francesa, estabelecido o Império, tomado praticamente toda a Europa, acabou sendo vencido pela Inglaterra e foi restaurada a monarquia na França e em uns outros países que o Napoleão havia retirado a monarquia do poder. Isso aconteceu no século XVIII, muitos anos antes da minha época. Mas, quando eu estava vivo e vivia ali, próximo de Paris, entre a Alemanha, Paris e a Inglaterra, o sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luís Bonaparte, resolveu aproveitar da lembrança do tio e aplicou um novo golpe, instituindo uma ditadura. Para isso, ele precisou cativar o apelo popular, cativar a população parisiense e francesa para apoiar um golpe da direita contra a esquerda, contra os trabalhadores, e assim tomar o poder e estabelecer uma ditadura. Dali daquela obra saiu minha célebre frase: a história acontece pela primeira vez como tragédia e se repete como farsa, que foi o que aconteceu na situação do Napoleão Bonaparte. Hoje, a gente passa uma situação parecida, quando aqui no Brasil, o bolsonarismo, o fascismo brasileiro, tenta repetir no nosso país, como farsa, a tragédia que aconteceu na Alemanha e na Itália no início do século XX. Camarada, se você já seguiu a gente até aqui, 2 recadinhos para você. Primeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, aproveita para se inscrever nas nossas outras redes, não deixe também de seguir a gente nessa rede daqui, e lembra que aqui, nessa nova rede, agora a gente também está distribuindo conteúdo. E lembrar para vocês, né, camaradas, quem banca aqui não é nem 130 milhões de reais que ganham o Brasil Paralelo, nem nenhum partido político. Quem banca aqui são vocês que assistem o canal. Então, se puderem dar uma força lá no Apoie-se, ajuda bastante a gente. E lá na descrição a gente vai colocar o vídeo não só do Normose, que a gente utilizou aqui, o do Ian Neves, como de vários outros camaradas que estamos fazendo agora uma força-tarefa para denunciar e desmascarar essa farsa que é a Brasil Paralelo. Aos camaradas do canal que curtem história, eu sugiro bastante a leitura do 18 de Brumário, porque é um texto muito bom meu e eu tô ali extremamente mordaz. Vocês vão perceber que eu tenho uma alma bastante ferina e consigo fazer ironias maravilhosas ao acontecimento da França, e critico tanto a esquerda que tenta fazer o consenso de classe, quanto o Luís Bonaparte e o esquema farsesco que ele utiliza para conseguir chegar ao poder. Em relação a nós, aqui do Brasil, a gente vai passar pelo mesmo problema. Para entender esse problema, a gente precisa saber que no sistema capitalista, e é algo que eu já venho falando recorrentemente, tudo que existe na nossa realidade é produzido por trabalhadores e apropriado por uma pequena elite, uma elite micro, que a gente chama de burguesia. Os interesses da burguesia e os interesses da classe trabalhadora são exatamente opostos. E é por isso que a nossa sociedade se define pela luta de classe, pela classe burguesa e pela classe dos trabalhadores. Nós que somos capazes de fazer todos os produtos, sejam eles culturais, sejam eles produtos de utilização doméstica, o que for que existir na nossa realidade é produto da classe trabalhadora, mas o lucro, para onde vai o dinheiro que você paga nele, é acumulado na mão da burguesia. Bem, nos tempos atuais, a gente está vendo efervescer ou voltar um esquema da extrema-direita,
Aquela extrema-direita que nos anos 20 e 30 ali da Europa, do século XX, se aparecendo com mais força na forma do nazismo, que foi a forma que ela tomou na Alemanha, e do fascismo, que é a forma que ela tomou na Itália. O mundo todo hoje vê uma nova efervescência desses movimentos de extrema-direita. E a gente precisa saber alguma coisa a respeito desses movimentos para poder fazer uma análise da conjuntura, uma análise realística. Uma análise marxiana, uma análise marxista. E se você não sabe a diferença entre marxiano e marxista, eu sugiro que assista esse vídeo daqui, em que a gente explica essas duas diferenças de uma forma bastante didática. Mas para nós aqui, o que interessa é, para o fascismo ganhar contorno no século XXI, para ele estar ganhando a força que ele está ganhando, para a extrema-direita crescer, seja nos Estados Unidos, coração do Império Capitalista, ou seja em qualquer um dos países, França, Brasil, Argentina, em que ele está se expandindo, é necessário, e bastante necessário, que o capital compre a ideia do fascismo. Porque movimentos fascistoides, movimentos tentando reproduzir o fascismo, eles continuaram existindo durante todo o século XX, mesmo depois da derrota do Hitler e do Mussolini, e no início do século XXI. Mas, agora, no contexto atual em que a gente vive, esses movimentos estão tomando contornos. O primeiro equívoco que a gente pode cometer quando a gente analisa isso é achar que isso é um fruto espontâneo da população ou que algum grande ideólogo teve alguma grande sacada diferente das outras e que com isso está conseguindo expandir um fascismo que antes não era possível. Não é assim que o fascismo se implementa. O fascismo se implementa como projeto. E ele só pode se implementar como projeto se uma categoria que se interessa por ele tomar partido dele, que é o capital. Então, se hoje está tendo um movimento de extrema-direita em vários lugares do mundo, é porque uma parte do capital, ou todo o capital, resolveu apostar no fascismo como saída. E aí a gente precisa fazer algumas perguntas. A primeira é por que eles fizeram isso? Em 1920, é fácil entender. É porque a União Soviética, a Rússia, havia se tornado socialista e o fascismo foi o remédio para impedir que uma nova ordem, uma ordem de produtores, se espalhasse pelo mundo inteiro. Então, para impedir que isso acontecesse, o remédio que eles utilizaram foi implementar fascismo na maior parte dos países em que havia um risco grande de se tornarem socialistas, como a Alemanha, que era o país da Europa onde a força dos trabalhadores estava mais organizada e havia mais chance, inclusive do que na Rússia, de tomarem o poder. Hoje, aqui no Brasil, na França, na Argentina ou nos Estados Unidos, a classe trabalhadora não está tão próxima de chegar ao poder. Os trabalhadores não estão tão organizados e nem há uma força revolucionária em expansão que coloque em risco os desígnios desses países, principalmente no capital. Então a gente tem que se perguntar o que passa na cabeça do capital para eles optarem pela radicalização do fascismo. Claro, uma das leituras, podem se contrapor à minha, é a galera que acredita que a esquerda está muito forte nesses países e por isso precisa de um contra-remédio, um remédio contra-revolucionário, que foi o caso do Luiz Bonaparte, lá na França. Quando o Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão Bonaparte, resolveu fazer a farsa de repetir a história do tio dele e tomar o poder e fazer uma ditadura na França, era porque a esquerda estava crescendo muito e os trabalhadores haviam conseguido grandes avanços e tomar uma boa parte do poder institucional da França. Então a resposta a isso foi a ditadura bonapartista, uma ditadura de direita, que massacrou os direitos dos trabalhadores, perseguiu os sindicatos, impediu o direito à greve, enfim, era ali um remédio contra o crescimento da força trabalhadora, principalmente das forças marxistas e anarquistas que estavam com muita ascensão na França, inclusive depois fizeram até a Comuna de Paris. Mas salvo alguém ter uma avaliação mais concreta e melhor do que a minha, não me parece que os Estados Unidos está com uma força dos trabalhadores tão grande, tão intensa. Mas a Argentina e o Brasil, eu não diria que há uma organização dos trabalhadores tão forte, embora, claro, uma parte dos que assistem o canal aqui podem considerar que a vitória do Lula tenha sido um exemplo da força dos trabalhadores. Mas não é o que nos aparenta, olhando
não nos diria que a Força dos Trabalhadores aqui, que está pautando as políticas brasileiras. De modo que a pergunta que fica no ar é por que, nesse instante, resolvem construir extrema-direita, apostar em viés fascista como uma saída para a situação atual do mundo. Uma parte da esquerda radical defende a hipótese de que o capital está levando bastante a sério a situação climática e acredita que nos próximos 100 anos as condições climáticas do planeta vão ser inviáveis para sustentar a população que existe hoje. Se em 2100 era para existir 11 bilhões de pessoas no mundo, o mundo só será capaz de comportar 4 bilhões. E aí está dado para a humanidade, a partir desse século, de forma bastante intensa, ou abrir mão do sistema capitalista, ou massacrar as pessoas para impedir que elas se revoltem contra o estado de vida ou de não vida que elas vão ser obrigadas a enfrentar. E um cenário desse é tão apavorante que a ordem mundial vai perder a possibilidade de controlar o mundo, a não ser que ela assuma uma linha dura de extermínio, genocídio e controle cruel da classe trabalhadora, impedindo que nós nos rebelemos e tomemos para nós a gestão dessa crise, que vai ser uma crise aguda e praticamente inviável para a maior parte da humanidade. A Netflix até fez uma metáfora sobre essa história com um meteoro que ia cair do céu e como as pessoas estavam lidando com essa situação. Bom, aparentemente o capital, embora financie essa incredulidade toda, ele próprio avalia com rigor da ciência como a questão se desenvolve e, portanto, está preparando uma contra-revolução preventiva, um fascismo preventivo, uma extrema-direita preventiva que vem crescendo a passos largos no mundo inteiro. Essa é uma leitura possível. E se ela for real, se ela for realística, significa que Olavo de Carvalho foi um visionário, porque no início do século XXI, já antevendo o problema e já antevendo a solução que o capital iria organizar para a classe trabalhadora, se dispôs a ser ele próprio o grande nome da extrema-direita, o grande nome da produção teórica da extrema-direita no Brasil. E ele fez isso numa época em que ainda era ridículo, ainda era risível a proposta o papel para o qual ele estava se propondo. Principalmente porque o Brasil teve experiências muito risíveis dentro do fascismo. Na década de 30 do século XX, ele foi aqui dominado pelo Sombra e pelo Plínio Salgado, que produziram ali os integralistas, que falavam coisas totalmente díspares e bárbaras, como Olavo de Carvalho, mas não conseguiram ter o efeito do Olavo. A verdade é que os galinhas verdes foram sempre, do começo ao fim, aspectos risíveis da sociedade. E hoje são lembrados com uma vontade muito grande de rir por qualquer analista um pouco mais sério, seja ele de esquerda ou de direita. Eles nunca tiveram uma efetividade no país como a que o Olavo se dispôs a fazer, e vamos ser sinceros, o bolsonarismo andou a passos largos conseguindo. Olavo de Carvalho se preparou para um momento em que ele acreditou que o capital iria investir na extrema-direita. E se isso acontecesse, ele estaria no centro do investimento, porque ele era uma figura que havia se antecipado ao seu momento histórico. O papel do Olavo de Carvalho, enquanto intelectual orgânico ali nos termos de Gramsci do capital, foi preparar caminho para a criação de uma extrema-direita brasileira. E para conseguir uma força de organização, para ter um local onde ele pudesse centralizar essa formação intelectual necessária para a extrema-direita, Olavo de Carvalho resolveu se aproveitar de uma organização que também foi palco do primeiro fascismo, lá na Itália. Ele utilizou, não foi das igrejas evangélicas, como uma boa parte da esquerda acredita que seja. Olavo de Carvalho entrou para a Igreja Católica, e foi dentro da Igreja Católica que ele lançou o braço das suas organizações de extrema-direita. Então, a Igreja Católica
tal qual aconteceu no movimento de Mussolini lá na Itália, foi fundamental para a organização do movimento da extrema-direita brasileira. E foi utilizando a capilaridade da Igreja Católica e a capacidade da Igreja Católica em organizar e aglutinar o grande capital brasileiro que Olavo de Carvalho conseguiu investimento no seu projeto e conseguiu produzir intelectuais orgânicos, garotos, que fossem continuar o trabalho e expandir o trabalho que ele estava fazendo. 3 garotos iriam cumprir com uma função muito importante em qualquer processo de fascismo, em qualquer processo fascista, qualquer processo da extrema-direita. E esses 3 garotos, que eram seguidores do Olavo de Carvalho, que participavam dos grupos de estudo com o Olavo de Carvalho, organizaram o Brasil Paralelo, que cumpre para a extrema-direita brasileira o mesmo papel que o departamento de propaganda cumpria na época do Hitler na história do nazismo. Goebbels, que era o ministro da propaganda, era o segundo grande nome na estrutura de poder do fascismo alemão da década de 30. Hitler era o primeiro em comando e o segundo em comando, o segundo homem que vinha substituir Hitler, inclusive depois da morte do Hitler, foi Goebbels, que era o ministro do departamento de propaganda. E era um eixo fundamental para que o nazismo pudesse se expandir, se aprofundar e ter raízes profundas na sociedade alemã, a ponto de poder fazer o extermínio judaico com o apoio da maior parte da população, que os filmes e produtos culturais feitos ali na Alemanha nazista fossem filmes que dessem força à ideologia fascista, à ideologia do ódio, do extermínio e da construção de uma mitologia, de um idealismo, de uma existência de um mundo que não era real, que não fazia parte daquela realidade, um mundo paralelo. No caso ali do Hitler, do arianismo, e no caso ali do Mussolini, a lembrança de uma Roma idealizada do Império Romano. Praticamente nada tinha relação com a Itália da época em que Mussolini viveu. E tal qual Leni Riefenstahl fez o Olímpia, fez o Triunfo da Vontade, exaltando ali o poder do nazismo para o Hitler, a Brasil Paralelo agora tenta produzir produtos culturais que enalteçam o que há de pior da extrema-direita. Eles estão se popularizando, como vários movimentos artísticos que aconteceram nos meios culturais, da época que o ministro da propaganda era Goebbels, em que se pegava filmes, se dava bastante dinheiro aos produtores para vilanizar os judeus, mostrar eles como figuras cruéis, produzir fake news, como se chama hoje, ou mentiras, de forma mais franca e direta, como se falava na época, tanto em relação ao comunismo, quanto em relação ao judaísmo. A Brasil Paralelo é uma farsa, uma imitação da tragédia que foi a produção cultural feita pelo Hitler, feita pelo Goebbels na época da Alemanha nazista. Não cabe subjugá-la, de forma alguma, porque Hitler conseguiu pegar uma das nações mais desenvolvidas intelectualmente, com a ciência mais capacitada e com a filosofia mais desenvolvida, que era a Alemanha, e transformar ela numa barbárie, na qual a ciência e a filosofia não eram ouvidos, e o que havia de pior na experiência do povo alemão, os piores preconceitos, as piores vivências vieram à tona, intermediaram as relações sociais, construindo uma sociedade de ódio militarizada e uma máquina de matar em massa, capaz de produzir genocídio sem o menor remorso. Genocídio aos povos judeus, genocídio às pessoas que tinham baixa estatura, genocídio às pessoas que tinham alguma neurodivergência, genocídio aos negros, genocídio aos ciganos, genocídio a todas as populações que eles consideravam subalternas. O objetivo da Brasil Paralelo, dentro da estrutura de poder, dentro do programa de poder do Olavo, era se constituir enquanto uma força cultural capaz de produzir produtos culturais que envolvam emocionalmente a população brasileira e que seja capaz de conduzi-los para esse movimento, um movimento de extrema direita. E ela tem sido bem sucedida nisso.
E aí a gente precisa falar de uma segunda característica que faz parte do movimento do Olavo e da extrema-direita, que é, ao fazer as fake news, ao produzir as falsidades sobre as realidades sociais, as diversas realidades sociais que o Brasil passa, ela tem conduzido a esquerda a defender coisas que são do interesse do capital. Então a esquerda hoje, ela defende o STF, ela defende o Congresso, ela faz discurso contra a crítica, ela faz discurso exatamente defendendo um outro braço do capitalismo. Ela faz discurso para defender a Globo, as grandes corporações. E aí a gente precisa apontar uma grande falha nossa. Olavo de Carvalho foi extremamente feliz em conseguir pautar a esquerda nos seus pontos de luta. E os pontos de luta da esquerda, em vez de defender os interesses da classe trabalhadora, tem sido defender os interesses da burguesia. E isso, claro, é um problema grave, porque como um dos lados que está atacando é a burguesia escancarada, podemos dizer assim, a burguesia no que ela tem de pior, produtora de genocídio de forma aberta, produtora de perseguição ao pensamento diferente, aos neurodivergentes, todo tipo de diferença. Do outro lado, a gente tem quem produz essa diferença. E aí tem um vídeo excelente do Ian Neves, produzido também nessa leva em que a esquerda resolveu organizar-se para falar coletivamente sobre o Brasil Paralelo, em que o Ian Neves afirma o seguinte. Eu vou usar o Brasil Paralelo hoje como estudo de caso. Por quê? A gente luta para ocupar as redes sociais, né? Vocês sabem que a Soberana é um coletivo marxista-leninista que luta para disputar espaço nas redes sociais. Eu acho que é impossível a gente conseguir ocupar as redes sem compreender como a direita ocupa as redes. Por quê? Porque a direita é hegemônica na internet. Ela está na internet há mais tempo, ela é mais organizada e ela tem uma estratégia muito sofisticada. Essa afirmação do Ian não é equivocada, ele está certo, mas ela tem um problema. Do jeito que ela foi falada, e não é o pensamento do Ian esse, mas ela é falada de um jeito que parece que a ocupação das redes, parece que as redes é um espaço público, um espaço aberto, quando não são. A gente faz aqui esse trabalho dentro do canal do YouTube, dentro de outros canais das redes sociais, mas a gente precisa ter claro que todas elas são um ambiente privado, definido, dominado e organizado por algoritmos no qual nós não temos acesso. E aí o Kenji completa essa questão fazendo a seguinte afirmação. A BP liderou por anos, ouça bem, liderou por anos os gastos com Google e Facebook de anúncios patrocinados de política. Reportagens públicas estimam na casa de alguns milhões os gastos para impulsionar coisas como essa. Nós também participamos e divulgamos a Operação Antifraude, que tinha como intuito dar voz para todas aquelas iniciativas que tinham como proposta a investigação da urna eletrônica. Isso aqui é um negócio milionário. Por isso, o papo reto é o seguinte: a empresa gera muito dinheiro e lucro para Google e para Facebook. E eu ainda acrescentaria no que o Kenji falou o seguinte: camaradas, a extrema-direita que acontece hoje no mundo e acontece especificamente no Brasil, ela está acontecendo por interesse do capital. O capital finge ser democrático para que nós entremos em sua defesa. Mas quando a gente defende o STF, quando a gente defende as grandes corporações, quando a gente defende as estruturas do capital contra o ataque, seja do Brasil Paralelo ou seja da extrema-direita, no fundo, nós estamos organizando a defesa do capital. O capital está dos dois lados. Essa é uma guerra em que a classe trabalhadora ficou de fora. E o nosso papel, aqui no nosso canal, também dos camaradas, principalmente da esquerda radical, é colocar a classe trabalhadora de volta como protagonista da história. Para a gente voltar a ser protagonista da história, esse é o momento em que a gente precisa pensar de uma forma bastante séria e consistente a necessidade da construção da Revolução Brasileira o quanto antes, porque a extrema-direita, seja com o Brasil Paralelo, ou com o Bolsonaro, ou com todas as suas formas de organização, tomada do judiciário, construção do STF, todas essas formas, ela está preparando um golpe e o Brasil Paralelo cumpre a função anestésica de preparar a população para o massacre que vai ser feito a gente
de forma a evitar um levante em nossa defesa. A classe trabalhadora tem que voltar ao protagonismo dessa história. Tem que tomar para si a tarefa de superar o capitalismo, tem que tomar para si a tarefa de superar e varrer de uma vez por todas no mundo todo e qualquer esquema de fascismo. Seja o Brasil Paralelo, seja o MBL, seja qualquer forma que dê asas ao genocídio e ao extermínio em massa, como está acontecendo agora na Palestina. Essa é a tarefa do nosso canal e é isso que a gente precisa começar a se organizar se a gente quiser de fato superar o Brasil Paralelo. Não vai ser na justiça, não vai ser pela forma de organização das leis burguesas. A gente tem que estar preparados porque eles estão organizando uma contra-revolução, uma revolução fascista, e eles têm como objetivo, não é outra coisa, senão o extermínio de todos nós. Do Kenji ao Pedro Doria, do Ian Neves a esse velho que vos comenta. Mas nós não temos nada a perder, a não ser as correntes que nos prendem. Até a vitória, camaradas! Sempre!